Pode começar, doutora. Muito boa noite, gente. Um prazer enorme estar aqui com mais essa live do nosso GT de Ligas, hoje com a presença do nosso querido diretor do CNF, que eu vou já passar a palavra dele. E nós hoje vamos ter um tema interessantíssimo, importantíssimo, né, que é o transtorno do espectro autista, que vai ser discutido. Nós vamos fazer um formato de bate-papo com o nosso palestrante, que é o Dr. Roberto Santoro, e Dr. Roberto é psiquiatra, analista, coordenador de saúde mental da Psiquiatria, vice-presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro e chefe do Serviço de Saúde Mental do Hospital. Vai ser na apresentação das alunas ligantes da UFRJ, que são as apresentadoras são Débora e a Larissa, já vou passar daqui a pouquinho para elas vão fazer uma apresentação em minutos, e o orientador dela, que é professor de neuropediatria da UFRJ, atual diretor do PG, de pediatria e puericultura Martagão Gesteira, e é o orientador também. Só que ele teve um compromisso e vai entrar depois. Então, enquanto isso, a gente vai falar aqui do que a gente pretende, mas antes eu vou passar para o Dr. Cláudio Roineff, ele vai falar para a gente, nosso presidente, vai falar para a gente aqui um pouquinho, e ele vai falar do Dr. Cláudio, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Elizabeth. Mais uma vez eu cumprimento você, que sempre apresenta temas de extrema importância dentro da área da pediatria. São sempre lives extremamente interessantes, com ótimos palestrantes. Haja visto o dia de hoje, com o Santoro e o Dr. Giuseppe. Então, queria mais uma vez parabenizar, cumprimentar as meninas e convidar todos para o 15º Consopert, que será realizado de 30 de novembro a 2 de dezembro, no Expomac, que é o antigo Sul América, e que está sendo elaborado por toda a nossa diretoria e todos os grupos de trabalho e departamentos científicos da SOPERJ. Então, eu agradeço a você, que preside maravilhosamente esse grupo de trabalho das Ligas de Pediatria, e passo a palavra de novo a você. Muito obrigada, eu que agradeço esse carinho. É muito prazer isso, porque essa ideia de apresentar os trabalhos, né, dos alunos é sempre muito gratificante, a gente poder fazer essa troca. E para mim é uma coisa sensacional. Quero agradecer também a presença das queridas doutora Ana Rosa Castelhões e doutora Marcula. E eu acho está aqui também, já entrou, né? Então, muito obrigada, que estão sempre apoiando, e vamos, então, dar prosseguimento. Vou passar a palavra para a Larissa e para a Débora, que vão fazer a apresentação do caso clínico, muito interessante, uma discussão que certamente será rica, e depois eu vou passar a palavra para o Dr. Roberto Santoro para conversar sobre isso, tá bom? Com vocês, meninas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, é um prazer estar junto com todos vocês. Eu sou a Larissa, sou aluna do 6º período da UFRJ e sou vice-presidente da Liga de Pediatria da UFRJ. Débora, se quiser se apresentar. Boa noite, meu nome é Débora, eu sou aluna do 10º período de Medicina da UFRJ e sou presidente da Liga de Pediatria da UFRJ. É um prazer estar aqui com vocês, quero muito agradecer pela oportunidade. Hoje a gente trouxe o professor Roberto. A gente começa agora ou depois?
Pode começar. Ah, tá. Tá ótimo, Estamos obrigada. Só me falar quando for para passar. Tá bom, muito obrigada. Então, a gente trouxe aqui o assunto sobre o olhar teórico e prático para a criança com transtorno do espectro do autista e os entraves para romper todos os estereótipos, né? É um assunto que sempre foi falado, mas e é sempre recorrente, é de muitíssima importância no meio da pediatria, e a gente é orientado pelo professor Giuseppe. Pode passar, por gentileza? Então, a gente vai apresentar um caso clínico, depois a gente vai discutir toda a clínica, sinais, diagnóstico, tratamento, papel do pediatra, e vamos concluir com as coisas mais atuais que têm sido faladas na mídia. Então, pode passar, por favor? Então, nosso caso clínico é de um paciente que deu entrada no IPPMG no dia 23/3/2022. A queixa principal é que ele apresentava um comportamento muito agitado, agressivo e inapropriado na escola e em casa. O paciente masculino, com 6 anos, ele vem acompanhado no ambulatório com a mãe e é encaminhado pela escola. Ele iniciou as aulas de modo presencial há um mês, e na escola ele estava apresentando um comportamento hostil. Ele chutou o coordenador, tirou a roupa no colégio, após ter um castigo, assim, decorrente de alguma ação inapropriada. Ele não consegue permanecer sentado na sala de aula, não presta atenção, frequentemente briga com os colegas, também há relatos de agressão. E quando questionada, a mãe foi questionada sobre o início dessas alterações, né? Ela falou que é contínua, assim, desde que ele começou a se desenvolver, ela observa esse comportamento. Ele nasceu a termo, com mecônio e logidrame, que é quando tem fezes ali, né, no nascimento, e quando tem um volume menor de líquido amniótico. A mãe, ela possui hipertensão arterial sistêmica, faz uso de metildopamina, e ela nega etilismo, tabagismo, uso de substâncias ilícitas e infecção congênita durante a gravidez. Pode passar, por favor? Então, a princípio, a hipótese diagnóstica no ambulatório foi para TDAH e tinha alguns critérios para transtorno do espectro autista, de acordo com o DSM-5, só que ainda era uma coisa que estava a ser explorada. Então, o paciente ele vai retornar em 2023, em agosto, e a última consulta que ele tinha tido foi em setembro de 2022 e tinha ido trazer o aval neuropsicológico. Nesse aval, ele apresentou um QI total de 64, que foi interpretado como extremamente baixo e sugere deficiência intelectual. Na escola, ele encontrava muito acima da média na matéria de educação física e na média nas demais, assim, ele não se destacava tanto, ficava ali no mínimo necessário para passar. E dentre as dificuldades escolares, destacavam-se questões comportamentais, falta de concentração. Ele mantinha algumas obsessões, por exemplo, um desejo muito grande de agredir o colega, e esse desejo só passava quando ele realizava a ação da agressão. Ele era muito apegado aos adultos da escola, ele ficava mais com os professores, mais com pessoas acima da idade dele, e não tinha um bom relacionamento com quem tinha a mesma idade ou similar. Não tinha uma interação muito boa com os colegas. Ele, no prontuário dele da neuropsicologia, tá, que ele realizava algumas crueldades, foi determinado dessa forma lá, por isso colocamos desse modo. Tem tendência a sofrer acidentes, então ele recorrentemente está se machucando, ele é impulsivo, as suas vontades têm que ser atendidas na hora, então ele tem uma baixa tolerância à frustração e tem mudanças repetidas de humor. E aí orientam a reabilitação neuropsicológica. Pode passar, por favor? E aí a gente pensa no caso de uma criança que é muito agitada, que tem um diagnóstico diferencial para TDAH, mas a gente viu que ele era muito apegado em outras áreas, assim, ele não tinha um déficit de atenção, embora ele tivesse uma deficiência intelectual. Ele tinha alguns hiperfocos, por exemplo, no personagem de Cebolinha, da Turma da Mônica, gostava muito de educação física, e alguns outros critérios que a gente vai falando durante a discussão.
Então, o diagnóstico final foi de uma deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Por esse motivo, foi retirado a hipótese de TDAH, nesse caso do paciente, e foi passado um questionário, né, para ser respondido sobre as características que ele apresentava, e ele preencheu 100 critérios do prontuário, que foi o que diagnosticou ele com transtorno do espectro autista. Pode passar, por favor. Agora, entrando, né, na questão teórica do assunto, pode passar, por favor. Falando sobre a definição do TEA, o TEA é um transtorno do desenvolvimento neurológico que ele é caracterizado por algumas dificuldades, como na comunicação, a interação social e também um comportamento que está relacionado a interesses repetitivos ou restritos a assuntos específicos. Ele é um transtorno permanente, né? Não há cura, mesmo que a intervenção ocorra de forma precoce. E, na maioria dos casos, o TEA ele pode ser consistentemente identificado aos 12 e 24 meses de idade. E em algumas crianças, é raro, mas pode acontecer que os sintomas já são aparentes logo após o nascimento. Pode passar, por favor. A epidemiologia do transtorno do espectro autista é que ele é mais prevalente em meninos do que em meninas, numa proporção de 4:1, e também cerca de 30% dos casos estão associados a alguma deficiência intelectual. Pode passar, por favor. A etiologia do transtorno do espectro autista ela ainda não é muito bem estabelecida, a gente não consegue afirmar uma única causa, e o que é aceito, de acordo com as pesquisas científicas realizadas até agora, é que seria uma interação de fatores tanto genéticos quanto ambientais. E nós listamos, né, alguns desses fatores, que seriam a idade avançada dos pais no momento da concepção, a exposição a agentes químicos, deficiência da vitamina D e ácido fólico durante a gestação, alguma infecção materna também durante a gravidez, uma negligência extrema dos cuidados da criança, que estaria relacionado a um pouco estímulo dessa criança, a um baixo desenvolvimento, né, um desenvolvimento inadequado, uma exposição a medicações durante também o período pré-natal, como ácido valproico, o nascimento prematuro e o baixo peso ao nascer. Pode passar, por favor. E o TEA, né, entrou muito em voga nesse ano, e várias pessoas questionaram se houve um aumento da prevalência do TEA nos últimos anos. Pode passar, por favor. E isso aconteceu principalmente devido a esse trabalho divulgado pelo CDC em março desse ano, que trazia, né, que a prevalência do TEA no ano de 2020 foi de 1 a cada 36 crianças, o que chocou e trouxe, né, o assunto ainda mais à tona. Pode passar, por favor. E ao observarmos a série histórica, realmente nós podemos observar que houve um aumento da prevalência do TEA nas crianças. Em 2018 era cerca de 1:44, e em 2020 estava em 1:36. Pode passar, por favor. Então, né, muito foi questionado do porquê isso aconteceu, né, ao longo dos anos. E o que foi concluído é que não há um consenso, uma resposta única que possa explicar esse aumento da prevalência do autismo nas últimas 2 décadas. E algum desses dos fatores que podem ter contribuído para isso pode ter sido o aumento do diagnóstico. Então, a população teve mais acesso a diagnóstico, então mais crianças foram diagnosticadas. Também a ampliação dos critérios que incluíam
antes crianças que não estavam incluídas no espectro e agora estão incluídas, também a conscientização dos profissionais de saúde, dos familiares, dos professores, que conseguem identificar as crianças mais precocemente, também uma maior compreensão do que seria o autismo e também uma maior exposição da população a possíveis fatores ambientais que colaboram para a maior frequência do TEA. Pode passar, por favor. Sinais da criança com TEA, pode passar, por favor. Então, o TEA, ele é um espectro, né, que a criança apresenta vários sinais. Então, eu trouxe aqui os sinais que são potencialmente importantes no primeiro ano de vida, né, que chama a atenção dos profissionais de saúde, dos familiares, que seriam anormalidades tanto do controle motor quanto atraso no desenvolvimento motor, uma sensibilidade diminuída a recompensas sociais, uma criança que não responde muito bem a recompensas sociais, ela não compreende muito bem como que funciona, né, as relações sociais, um afeto negativo e uma dificuldade na atenção. Pode passar, por favor. Mas também nós temos os sinais de alerta, que seria um marco para cada idade da criança que ela já deveria ter desenvolvido aquele ganho, né, neurológico, mas que ela ainda não apresenta. Então, é também um sinal de alerta para os profissionais de saúde, para os familiares, em relação ao TEA. Então, aos 6 meses, uma criança que apresenta pouca expressão facial, não realiza contato ocular, não apresenta sorriso social e tem pouco engajamento sociocomunicativo com os adultos, com as outras crianças que interagem com ela. Pode passar, por favor. Aos 9 meses, é uma criança que ela não faz o turno, né, da troca comunicativa, ela não entende quando é para ela escutar, quando é ela para falar, ela não balbucia, mamã, papá, aqueles objetos que fazem parte do convívio dela, ela não olha quando é chamada, ela não reconhece que estão falando com ela não olha quando algum objeto é apontado, ela não imita caretas, não imita... Debs, você está mutada sem querer. Vou mutar, Gabi. Ai, desculpa. Até onde vocês ouviram? Careta. Ah, tá. Crianças que não imitam careta, elas não compreendem muito bem as relações sociais. Pode passar, por favor. E aos 12 meses ela não balbucia, não fala mamã, papai, por exemplo, ela não faz gestos como dar tchau, chamar, e ela não consegue compartilhar a atenção. Pode passar, por favor. E um sinal de alerta para qualquer idade, que seria a perda de habilidade, a perda de um ganho do neurodesenvolvimento que essa criança já tenha, mas ela perde. E isso chama a atenção, principalmente em relação ao autismo regressivo, que ele é raro, mas que se uma criança perder a habilidade do neurodesenvolvimento, provavelmente, né, esse é um possível diagnóstico. Pode passar, por favor. Em relação ao diagnóstico, pode passar. O diagnóstico do TEA ele é clínico, mas ele é complexo devido à sua heterogeneidade de apresentação, que dificulta o processo. Então, o TEA ele é principalmente caracterizado, né, com prejuízo na comunicação, na socialização, com interesses restritos e comportamentos repetitivos. Então, a gente fazer a anamnese, ao perguntar aos familiares, nós temos que estar atento a esses pontos, também quando faz o exame físico, tudo isso deve ser observado para
ver se a criança se enquadra em algum desses pontos, né, do espectro. Também é importante, na anamnese, colher a história familiar para ver se essa criança possui uma provável história suspeita, né, uma provável favorecimento ao autismo. Pode passar, por favor. O autismo, né, possui alguns diagnósticos diferenciais. Eu trouxe os principais, como o déficit auditivo, porém o déficit auditivo ele não apresenta tanto prejuízo social quanto no TEA, uma deficiência intelectual, como no caso, né, do nosso paciente, do caso clínico, porém a deficiência intelectual, com o passar do tempo, a criança apresenta ganhos sociais diferentes do TEA, transtornos de linguagem, TDAH, transtorno de ansiedade do apego reativo, transtorno obsessivo-compulsivo, a esquizofrenia, que são transtornos que cursam por uma dificuldade em relação ao comportamento, em relação à sociabilidade, e também a síndrome de Lauder-Kleffner, que cursa com epilepsia e um prejuízo significativo da linguagem, e também a síndrome de Rett, que está relacionada a prejuízos cognitivos e também físicos bem consideráveis. Pode passar, por favor. Então, a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria orientam que toda criança ela seja triada entre 18 e 24 meses para o TEA, mesmo que ela não apresente sinais clínicos claros, né, e evidentes do TEA ou atraso do desenvolvimento. Pode passar, por favor. E um desses testes de triagem seria o MCHAT, que ele é um teste de triagem, ele não é diagnóstico e ele ele é exclusivo para os sinais precoces de autismo. Ele é recomendado pela SBP, né, para triar essas crianças, e ao longo do tempo, quando essa criança retornar para a visita, é realizado o MCHAT-RF, que ele possui entrevista de segmento. Pode passar, por favor. Então, o diagnóstico precoce ele é muito importante. No Brasil, o diagnóstico de TEA ele ocorre por volta dos 6 anos de idade, o que é muito tardio. E a importância do diagnóstico precoce é justamente a possibilidade de uma intervenção precoce. Então, essa intervenção precoce ela impede uma manifestação completa do TEA e reduz o impacto econômico da família e do país. E isso ocorre porque quando a implementação da terapia que a criança necessita é realizada de forma precoce, ao longo do tempo, ela precisa cada vez menos acessar esses tratamentos, o que reduz o custo tanto para a família quanto para o país. Pode passar, por favor. E dessa forma, o diagnóstico tardio, né, ele causa prejuízo na criança de uma forma global. Então, ele está associado a um acesso restrito da família ao serviço de saúde, a um pouco estímulo que essa criança recebe e também uma pouca observação do desenvolvimento dessa criança pelos adultos que estão ao redor dela. E também é importante a gente falar que as formas clínicas menos graves também dificultam o diagnóstico precoce. Além disso, acreditar que vamos aguardar o tempo da criança, que ela vai se desenvolver, ela vai alcançar o desenvolvimento como as outras crianças, também não é adequado, porque impede a intervenção precoce que vai auxiliar essa criança, que vai alterar o curso do seu desenvolvimento. Pode passar, por favor. Agora a gente vai falar um pouco sobre os tratamentos e intervenções no transtorno do espectro autista, né?
esse é um tópico que gera muita esperança e expectativas, né, tanto para os pais quanto para o meio acadêmico. O TEA sempre é alvo de várias especulações, de negacionismo, né, aquele artigo que saiu relacionando, autismo com vacina. Então é um palco que gera muita ansiedade, tanto para os pais, para a família, quanto para as outras pessoas que estão preocupadas com pouca informação, porque muito se fala, mas pouco chega essas informações de modo claro e o que realmente é. Então, isso é ótimo, né, o tratamento ele sempre tem uma visibilidade, mas também é complicado, porque às vezes essas promessas terapêuticas vão impulsionando o mercado de novos tratamentos que não são comprovados, né. Então, pode acontecer de usufruírem de uma certa fama e publicidade e gerar uma expectativa nos pais, que muitas vezes estão sobrecarregados, estão nessa batalha que é para a vida inteira ou por um longo período de tempo. Então esse entusiasmo inicial de novas, formas de tratamento, novas expectativas, pode levar ao desapontamento de muitos familiares. Mas vamos falar um pouco sobre o que funciona. Falando de tratamento, a primeira linha para crianças com autismo é a terapia psicossocial e as intervenções educacionais, né, para que a gente consiga maximizar a aquisição de linguagem, melhora dos comportamentos, e as habilidades sociais dessas crianças. A gente também tem como objetivo acabar com os comportamentos mal adaptativos, né, que impeçam a inserção dessa criança na sociedade. Pode passar, por gentileza? A gente não tem atualmente tratamentos medicamentosos que tratem o autismo em seus sintomas-alvo. A gente observa na prática clínica o tratamento psicofarmacológico, que vai ter como alvo sintomas específicos que atrapalham o dia a dia dessas crianças, né. O que mais é efetivo no tratamento do autismo, que é a primeira linha, é a terapia. Atualmente a gente fala sobre o ABA, que é a ciência de análise do comportamento aplicado, que ela vai se basear nas melhores intervenções para o autismo, e os terapeutas, eles são responsáveis por acompanhar essas crianças e auxiliarem no desenvolvimento, de modo que elas consigam tornar suas habilidades mais construtivas e ser inseridas no meio social. Então, a gente separou 3 tópicozinhos que são intervenções psicoeducacionais importantes na inserção da criança com transtorno de espectro autista, e o primeiro deles é o estímulo ao desenvolvimento social e comunicativo. Como a Débora falou muito bem, a comunicação é um dos sinais e sintomas que a gente vê que é ali para a gente ficar com a pulga atrás da orelha para o diagnóstico. Então, as crianças com grande déficit em sua habilidade de comunicação pode requerer uma forma de comunicação alternativa. E é uma ansiedade também dos pais, se essas formas de comunicação alternativa vão impedir ou retardar que a criança possa vir a desenvolver a fala verbal. Só que não tem nenhuma pesquisa conclusiva que fale que esse sistema baseado em figuras retarde, o avanço para a forma verbal. Eles inclusive ajudam. Tem toda uma tecnologia, toda uma técnica também, para que as crianças de pouco a pouco, vá se estimulando a falar. Hoje em dia tem a utilização de dispositivos de comunicação computadorizados, então existem aplicativos, pensados e voltados para isso, que existem imagens que as crianças conseguem se comunicar, pedir o que quer, com esses dispositivos. E aí isso é importante, porque a gente está trazendo funcionalidade àquele desejo. A criança ela quer alguma coisa, então ela consegue demonstrar o que ela quer, mesmo que seja de uma forma não verbal. E é um avanço muito grande, porque a gente está incluindo essas crianças na realidade, né. Antigamente, talvez não tivesse esses artifícios para que elas pudessem se comunicar, então elas ficavam muitos anos sendo incompreendidas. E agora a gente tem esses sinais, essas figuras, para que aos poucos elas, se encaminhem para uma fala verbal, se for o caso. E existe um programa educacional chamado Teach, que ele é um programa altamente estruturado e ele combina materiais visuais para aperfeiçoar a linguagem, o aprendizado e reduzir, comportamentos inapropriados.
ele é muito bem falado e muito efetivo na primeira linha de tratamento. O seguinte, por favor. Pode A outra questão é aprimorar o aprendizado e a capacidade de solucionar problemas. A gente vê com uma educação apropriada e cada vez mais precoce, as crianças autistas são capazes de utilizar suas habilidades intelectuais e avançar em níveis acadêmicos. Então, uma primeira questão que é muito importante é prover essa educação formal de uma forma precoce, a partir dos 2 aos 4 anos de idade, aliada à integração de todos os profissionais envolvidos. Então, sempre com o apoio da terapia, do pediatra. Então, essa é uma abordagem muito efetiva e a gente tem uma grande questão, assim, que é muito comentada, se seria interessante ter um local. Seria interessante a gente ter uma escola que seja voltada só para crianças autistas, ou se é interessante expor essas crianças a um meio escolar atípico, né? Atípico. E aí elas conseguiriam reproduzir a imitação, o que seria bom para o desenvolvimento. Então, uma manutenção de habilidades adquiridas, isso é muitíssimo importante. Então, vamos supor que uma criança aponte para uma garrafa, ela sinta sede, e aí ela aponta uma garrafa de água e fale: "Ah". É muito bom que a gente perceba qual é a ação. A ação é a criança ter falado "ah", apontando para uma garrafa de água. E o que antecedeu essa ação? O que antecedeu foi a sede. E aí a gente oferece essa garrafa para a criança de modo a sanar a sede dela, né, então é um prazer positivo, ela estava com sede e deixou de estar. E desse modo, quando a gente observa isso e vai estimulando, a gente consegue manter essas habilidades adquiridas, então da próxima vez a criança olhou uma garrafa e falou "ah", então a gente fala: "Ah, o que você quer? Água? É água?" Ou estimula ela a completar a palavra e sempre estar atenta a esse feedback que ela possa ter no aprendizado, assim. Ela percebeu que se ela falar "ah", ela vai ter aquilo que ela quer. Então é sempre bom estarem atentos aos pequenos sinais para poder aprimorar o aprendizado. E atualmente usam o método de louvas, né, que é um programa comportamental intensivo e geralmente realizado na própria casa da criança, com pelo menos 20 horas semanais de trabalho educacional. Então vai estar sempre estimulando essa a manutenção das habilidades dessa criança. Pode passar, por favor? E outro tópico importante na intervenção psicoeducacional é diminuir comportamentos que vão interferir no aprendizado e no acesso às oportunidades para experiências no cotidiano. Alguns autores enfatizam que é importante não encorajar ou tolerar comportamentos que mais tarde vão ser percebidos como inapropriados. Então, a gente tem uma criança pequenininha que está sempre, por exemplo, tocando em partes íntimas dos adultos ou seus tutores. Só que ela é pequena, ela não entende, isso pode passar despercebido. E depois, quando cresce, isso pode se tornar um comportamento não positivo e inapropriado que não foi sanado ali na infância. Então, é importante o diagnóstico de autismo precoce como um todo, porque assim a gente consegue ver o que vai ser nocivo no futuro ou não. E alguns tipos de comportamento obsessivos compulsivos, assim. É muito interessante para a família que o seu filho tenha interesse em alguma questão, algum personagem. E é muito legal, às vezes a gente incentiva e acha que aquilo é algo positivo, mas tem que ter cuidado para isso não causar um problema, de ser um hiperfoco sendo estimulado. Então, não é: "Ah, vou tirar isso dessa criança", mas sempre fazer uma modificação gradativa, tentar alternar com outras questões, para não causar sofrimento, porque essa coleção ou esse desejo impulsivo e compulsivo por algo pode causar sofrimento. E a modificação gradativa, né, pode identificar as funções que, vêm consequentemente daquela ação. Deixar a criança ansiosa ou incerteza, isso são sintomas de que aquilo não está fazendo tão bem. E modificação ambiental, transformação das obsessões em atividades mais adaptativas. Então,
não dar tudo aquilo que ela quer de uma vez só, tentar contornar um pouco dentro com o apoio, claro, da psicologia, esses hiperfocos. Pode passar, por gentileza? E uma questão muito importante é que a família também deve ser envolvida, né, nessas intervenções. O diagnóstico de TEA, ele não vem só para criança, é toda a família que tem que se adaptar e se capacitar para lidar com essa situação. Então, um estudo também comparou o perfil de estresse de mães e de pais de crianças com autismo, e o resultado foi que as mães, elas apresentavam mais estresse, né, elas estavam sempre, sobrecarregadas, e isso é algo para a gente estar muito atento também, na hora de conversar ali, falar com o genitor também sobre essa questão, que não deve ficar só sobre o encargo da mãe, e orientar a família. Talvez os pais também precisem de psicoterapia para lidar com essa questão. Então, talvez precisem de informação, né? A gente está falando de Brasil, muitas pessoas não têm o acesso devido à informação, então é muito importante a gente estar atento à necessidade de cada família dentro desse diagnóstico. Pode passar, por favor? E como eu falei, tem a outra abordagem de tratamento, não do autismo, mas dos seus sintomas subsequentes, que são os medicamentos, né? Eles não são para os sintomas alvos do autismo, mas eles auxiliam ao tratamento de modo a minimizar algumas ações que possam ser prejudiciais para o convívio social. Então, a gente tem alguns antipsicóticos que vão atuar na hiperatividade, agressividade, movimentos repetitivos, irritabilidade, depressão. E, no nosso caso, nosso paciente, ele iniciou o uso, assim que se deu o diagnóstico, foi iniciado o uso de risperidona 1 miligrama. A gente também pode iniciar... Larissa, acelera um pouquinho, deixa essa parte de tratamento para a gente comentar depois e dar uma resumida, porque o nosso tempo está curto. Tá bom, obrigada. Então, pode passar esse tratamento. A gente pode tratar com antidepressivo, antiepiléptico, antagonistas de receptor de glutamato. Pode passar também. Aí tem mais alguns, que aí pode passar. E qual o papel do pediatra no diagnóstico, no tratamento do transtorno do espectro autista, né? Pode passar, por gentileza. O pediatra, ele vai ser o profissional responsável pelo acompanhamento das crianças desde os primeiros dias de vida. Então, ele vai ser o contato profissional ali com aquela família e pode identificar mais cedo os sinais que possam sugerir o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, a gente pode iniciar o tratamento de modo precoce e ganhar muito no desenvolvimento neuropsicomotor. E também cabe ao pediatra orientar os pais e encaminhar para as equipes multidisciplinares se for necessário, orientar para terapia e tudo mais. Pode passar, por gentileza? Então, a gente pegou no artigo algumas questões, assim, 87% das vezes que a família percebe que a criança pode vir ter alguma alteração, é o pediatra a ser o primeiro procurado, né? Então, ele é o primeiro contato quando a família está em dúvida. E o que aconteceu no caso do nosso paciente, né? Ele foi diagnosticado com 6, quase 7 anos. Por quantos pediatras ele já não passou até chegar nessa idade? Então, a pediatria, ela é a especialidade do desenvolvimento da criança. Seria o ideal se cada criança tivesse acesso a um neurologista ou um psiquiatra, mas isso não é o que acontece no Brasil. Então, cabe ao pediatra estar atento aos sinais e sintomas e evitar frases que generalizam cada caso e dar a devida atenção para cada criança, né? Algumas frases que foram faladas sobre as mães, pelas mães nas nossas pesquisas, foi: é normal, menino demora mais, ou tudo agora é autismo, ou podemos esperar até os 3 anos.
e também cada criança tem o seu tempo. Como foi muito bem dito pela Débora, os sintomas começam a aparecer dos 3 meses até 1 ano, assim, a gente já pode ter alguns sintomas, e também cada criança tem seu tempo, porém depende, né? É dentro de cada marco do desenvolvimento. Pode passar, por favor? Atualmente tem se falado muito sobre a terapia com canabinoides. É uma coisa que está muito em alta na mídia, né? Muitas mães estão vendendo suas coisas, seus carros, seus itens seus bens pessoais para poder comprar o óleo para fazer esse tratamento. A realidade é que o canabinoide ele reduz alguns sintomas, não alvo do autismo, algumas questões de ansiedade, hiperatividade, e não é um tratamento em si, embora muitas vezes a gente veja vendendo como a cura para o autismo, o que é uma ideia errônea, né? E que provoca ansiedade em muitas famílias. Pode passar, por favor? E uma questão que está em alta atualmente é sobre o autismo virtual. Só para deixar claro, não existe autismo virtual, mas saiu uma pesquisa no Japão que analisou 84 mil crianças que foram expostas ao telefone por 1 ano, assim, durante a sua idade, e depois elas foram diagnosticadas com autismo. E o período da amostra foi de 2011 a março de 2014. Pode passar, por favor? Isso nos gera bastante perspectivas, né? Porque isso dá margem para diversas ideias, e a mais errônea delas é que o telefone geraria autismo. Isso não existe, mas a gente trouxe algumas perspectivas de profissionais sobre essa pesquisa. A primeira delas é que não foi a exposição da tela que tornou essas crianças autistas. Provavelmente a exposição tornou a essas crianças um nível de autismo mais perceptível. Então, essas crianças elas já tinham uma questão genética, e a exposição muito precoce aos telefones, aos celulares, às telas, televisões, poderiam ter exacerbado esses sintomas. Uma outra possível explicação é que as crianças já nasceram autistas, e por esse motivo elas teriam maior atração por telas, e não que o uso de telas causava autismo. Isso foi uma perspectiva de um professor lá da Universidade da Califórnia. E uma outra uma outra opinião de profissional é que essa exposição excessiva pode fazer com que a criança ela simule algumas características do transtorno do espectro do autismo. Então, não que essa criança tenha predisposição, nem que ela tenha a genética, e sim que alguns sintomas do consumo passivo ali de telas inibam que elas tenham uma resposta mais ativa às brincadeiras. Então, isso vai atrasando o desenvolvimento delas. Pode passar, por favor. E, como eu falei, essas atividades elas não estimulam uma atividade passiva dessa criança, então pode dificultar o seu desenvolvimento. Elas ficam ali predominantemente de modo passivo, consumindo coisas com muita cor, com muito movimento, com muito estímulo. Então, acaba que as outras brincadeiras e as outras atividades se tornam menos atraentes. E, além disso, a luz das telas, ela inibe a produção de melatonina, que é essencial para induzir o sono. E uma questão em algumas crianças com autismo é a insônia, né? Mas pode ser que esses sintomas se confundam. Pode passar, por favor? Então, a gente trouxe aqui um cenário muito importante, e falando do nosso paciente, né? Ele teve um diagnóstico considerado tardio, porque talvez a mãe fala, né, que ele manifestava os sinais desde que era criança. Quando indagado quando esses sintomas começaram, ela fala que sempre foi assim. Então, vale a gente pensar por quantos pediatras ele passou até chegar a esse diagnóstico, e a quem cabe o papel do diagnóstico, se a criança passa pelo neuro, se ela passa pelo psiquiatra, e também trazer em pauta a questão das especulações do autismo, assim, todas as questões, esperanças terapêuticas
e que cada criança é um caso, cada criança se manifesta de seus sinais e sintomas de um modo diferente, e cabe uma abordagem psicossocial adequada para que essas crianças possam ser inseridas na sociedade, que elas possam se sentir bem e que elas tenham o tratamento devido e também a atenção que merecem. Obrigada pela atenção de todos vocês. Foi um prazer estar aqui hoje. E a gente colocou também as nossas referências de pesquisa. A gente conseguiu dar uma consumida em diversos artigos muito interessantes. Se tiverem interesse, eu acho que vale super a pena. Ok, meninas, parabéns pelo excelente tempo de apresentação que vocês trouxeram para a gente. Ficou um pouquinho longo, né? A gente está meio preocupado com a hora, porque chega uma hora que daqui a pouco ninguém acaba, as pessoas acabam saindo, né? Porque ficam cansadas. Mas muito bom, um caso. Vou passar a palavra agora para o Dr. Roberto Santoro. A palavra é sua, doutor Roberto. Boa noite. Doutor Giuseppe. Giuseppe acabou de entrar. Boa noite, Giuseppe. Bem-vindo. Bem-vindo. Olá, boa noite, Elizabeth. Boa noite, Roberto. Boa noite às meninas também. Eu peço desculpas pela minha demora, mas acabei me enrolando em outros compromissos. Mas consegui pegar da metade para o fim da apresentação. Ótimo. Então, a ideia é para trazer essa discussão mais ampla. Então, vamos lá, Roberto, com você. Eu vou fazer uma apresentação breve. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Elizabeth por ter me convidado, dizer do meu prazer de estar aqui com os meus amigos, né, o Cláudio, a Ana Rosa, a Marta, o Giuseppe, né, e elogiar as meninas que fizeram uma bela apresentação do caso. E, brevemente, né, eu vou fazer um rápido histórico dessa ideia do autismo, né? Essa palavra autismo, ela surge... Alguém está com o microfone aberto, eu acho. Essa palavra autismo, ela surge em 1911, com a publicação de um livro de um autor, um psiquiatra suíço chamado Eugen Bleuler, que, baseado nas ideias do Kraepelin, voltando assim atrás, né, o Kraepelin foi o grande sistematizador da psiquiatria, praticamente o fundador da psiquiatria científica, né? E ele fez uma grande sistematização dos principais quadros psiquiátricos, entre outros, um quadro que ele chamou de demência precoce. E, em 1911, isso foi no final do século XIX, início do século XX, em 1911, o Eugen Bleuler, ele sugere a mudança do nome desse quadro de demência precoce para esquizofrenia. Ele inventa esse termo, publica um livro, né, então justificando por que seria mais adequado esse termo. E aí ele coloca nesse livro como um dos sintomas da esquizofrenia o que ele chama de autismo, né, que seria a tendência das pessoas que têm esquizofrenia de se aliar do mundo externo, ficarem voltados para a sua realidade interna e se aliar do mundo externo. Mais à frente, na década de 40, dois autores austríacos, um nos Estados Unidos e outro na Áustria, em 1943, né, o Leo Kanner publicou um trabalho falando de alguns meninos que ele tinha acompanhado e descrevendo esse quadro que ele chamou de autismo infantil precoce, né? Um ano depois, em 1944, um autor chamado Asperger descreve um quadro na Áustria, né? Que depois a gente chamaria de síndrome de Asperger, né? Então, esses diagnósticos surgiram aí. E, no final das contas, o que acontece? O diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico fundamentalmente clínico. Nós não temos exames complementares para validar a maior parte dos diagnósticos, o que fazia com que as classificações psiquiátricas fossem um saco de gatos, né? Porque, para começar, você tinha classificações diferentes em diferentes países, e essas classificações, os diagnósticos variavam de acordo com os autores, com as escolas psiquiátricas, variavam de nome, variavam de critérios diagnósticos, enfim. Você podia ir num país e receber um diagnóstico e em outro receber outro, procurar um psiquiatra que seguia uma determinada escola, era uma confusão danada, né? Até que, já no avançado século XX, se resolveu fazer uma classificação diagnóstica nos Estados Unidos, né?
na terceira edição do DSM, da classificação norte-americana de transtornos psiquiátricos, que tivesse uma abordagem mais objetiva, descritiva dos quadros e que estabelecesse critérios diagnósticos para que você pudesse realmente aumentar a concordância entre os diagnósticos. E aí, eles incorporaram nessa classificação uma série de categorias que davam conta desses quadros que hoje estão incluídos no transtorno do espectro autista. Então, por exemplo, síndrome de Asperger, psicose desintegrativa, autismo, isso também estava na classificação internacional de doenças. As últimas edições do DSM, o DSM-5, e o capítulo de transtornos mentais da CID-11, resolveu unificar esses quadros e fazer uma grande categoria, que é o transtorno do espectro autista, incluindo, então, todos esses quadros. Mas é importante a gente lembrar, então, que o diagnóstico é um diagnóstico fundamentalmente clínico, e a mudança dos critérios diagnósticos faz com que a prevalência dos quadros varie. Apesar disso, parece estar havendo um aumento do número de casos. Eu acho que isso não justificaria, né, a gente ver esse aumento do número de casos. Eram muito mais raros esses casos, e hoje em dia a gente está vendo muito mais próximo na clínica. Vocês colocaram uma série de questões aí fundamentais, a questão do diagnóstico precoce, da intervenção precoce. É importante a gente entender que o trabalho com pessoas que têm o quadro de autismo é um trabalho sempre multidisciplinar, né? É um trabalho em conjunto, vários profissionais. Em primeiro lugar, é importante chegar ao diagnóstico, que pode ser feito pelo pediatra, pode ser feito pelo neurologista, pelo psiquiatra, e a partir daí desdobrar uma série de intervenções necessárias para ajudar no processo de desenvolvimento dessas pessoas. O que hoje a gente imagina, né, é que os quadros de autismo são uma resultante final de uma conjunção de fatores que desorganizam o desenvolvimento cerebral, né? Podem ser fatores diversos. E a gente tem esse resultado final, que é um quadro fundamentalmente sindrômico, né? E muitas vezes a gente não consegue perceber qual seria, vamos dizer assim, quais seriam os fatores etiológicos envolvidos nesse quadro. Um ponto também importante é que as novas classificações tenderam a unificar. Antigamente você tinha 3 clusters sintomáticos, né? A questão da comunicação, a questão da interação social e a questão dos interesses e comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados. As novas classificações juntaram as questões de comunicação com a questão da interação social, fazendo uma grande categoria, né? Essa foi uma tendência. E uma outra tendência, né? Eu estou fazendo assim, um apanhado geral dessa questão do diagnóstico e do histórico, né? Só para a gente partir, a partir daí, a gente conversar. Foi valorizar as questões sensoriais, as alterações sensoriais nas pessoas com transtorno do espectro autista, né? Alterações sensoriais que podem ser sensações corporais diferentes, né, e dos órgãos dos sentidos, pode ser, na verdade, menos sensação, por exemplo, insensibilidade à dor, e podem ser reações idiosincráticas a luzes, a cores, a sons, ao tato, né? Quer dizer, então, alterações sensoriais que são importantes nesses quadros. Eu falei brevemente, justamente para a gente abrir espaço para discutir, né? A gente poderia fazer também algumas observações sobre a questão do tratamento, né? Vocês falaram bem que a questão medicamentosa, né, realmente você não está tratando o cerne do problema, que é um problema de desenvolvimento. Você está tratando sintomas que os pacientes podem apresentar. Isso é uma coisa muito importante. Vocês apresentaram uma gama enorme de medicações, né? A gente usa, de uma maneira geral, na clínica, menos medicações do que vocês apresentaram aí, né? Algumas delas, inclusive, são experimentais, né? Ainda não tem comprovação de que essas medicações funcionam. Basicamente, o que a gente usa mais são, principalmente, os antipsicóticos de segunda geração, de preferência risperidona. A gente pode usar também o aripiprazol. A clozapina só é restrita para casos assim que não respondem às outras medicações, porque ela tem um problema da granulocitose, né, que é um sintoma grave que pode aparecer, e você precisa fazer uma monitoração por meio de exames de sangue semanais, então é uma medicação mais complicada de você gerenciar. E usamos também os inibidores da recaptação de serotonina, e a melatonina também é bastante usada. Também, quando você tem uma comorbidade com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você pode usar psicoestimulantes. Enfim, são algumas observações assim só para complementar,
e aí eu vou deixar, né? Eu acho que o Giuseppe deve ter aí algumas coisas para acrescentar, e a gente aí, a partir daí, começa a conversar. Oi, Roberto, você fez um apanhado muito interessante aí de todas as questões envolvendo o autismo, que dá para a gente ficar aqui falando até amanhã, né? Sim. Eu queria só salientar dois elementos interessantes que você falou. Primeiro, em relação à questão do aumento do número de diagnósticos, né? A gente tem se você pegar artigos diferentes, é curioso que eles tendem sempre a dizer que, na verdade, não está aumentando, o que a gente está fazendo é detectar mais, né? Mas, na verdade, assim, a impressão pessoal minha é que, de fato, está aumentando sim, né? Porque a gente pega artigos falando, não, a gente mudou o critério diagnóstico, o que a gente está fazendo é detectar o que a gente não detectava antes. Mas não é possível que a gente era cego a isso tudo antes, né? Entendeu? A gente não tinha sensibilidade para detectar. Não é só isso, só aumentou. Agora, para a gente entender o motivo disso, realmente ainda não está claro. Uma outra, é claro que assim, a gente tem mudado o critério diagnóstico, isso é classicamente associado a você mudar a inclusive questão de espectro, você passa a detectar casos sutis que não detectava. Está falhando a sua. E um outro elemento é essa questão. Seu áudio está falhando. Desculpa. E uma outra questão são essas questões sensoriais, né? Porque elas, até o DSM-4, não estavam presentes, e agora passaram a estar presentes, e isso faz uma diferença muito grande, porque a gente sabia que isso existia, mas isso não era critério antes. Sim. E agora passou a fazer parte dos critérios, e a gente vê que é muito comum, né? Dificilmente você pega um autista que não tem alguma questão sensorial envolvida. Isso é algo que a gente precisa salientar, porque antes não estava presente, agora a gente tem isso no DSM-5 de maneira muito clara. Eu vou deixar seguir a discussão, foram só 2 pontos que você falou que eu achei interessante, queria só fazer um gancho. Perfeito. Eu gostaria de perguntar, posso fazer uma pergunta aqui? Para os dois, né? Vocês falaram, né, sobre a questão da negligência, sobre a questão do negacionismo. Perfeito, a gente entende isso. As meninas comentaram, né? Só que uma coisa que a gente vê muito na prática, né, no dia a dia, é que, especialmente a mãe, ela não aceita muito esses diagnósticos, né? Então, existe uma tendência de negação da doença. Não, meu filho não tem nada. E isso, eu imagino que deva realmente prejudicar esse diagnóstico precoce, né? Queria que vocês falassem um pouco aí dessa experiência de vocês em relação a essa questão de negar a doença, né? Porque a gente vê muito isso, né? Giuseppe, você quer começar? Pode falar, eu falo o seguinte. A sua ligação está interrompendo. Roberto, desculpa, pode começar, eu falo em seguida. A gente vê dois tipos de problema em relação a isso, né? E eu acho que também uma questão importante é o profissional que vai fazer o diagnóstico ser muito cuidadoso na hora de fazer o diagnóstico e preparar a família para fazer esse diagnóstico de uma maneira que não seja violenta para a família, né? É fundamental isso, mas ainda assim existe essa negação que pode atrasar o tratamento, né? E a gente pode perder um tempo precioso realmente para essa criança, por conta de que os pais não aceitam. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por outro lado, né, um outro ponto que a gente tem que tomar cuidado é o contrário, né? Esse diagnóstico é só o começo do trabalho, né? Esse diagnóstico é o começo do trabalho dos pais se implicarem, se envolverem numa condução da situação, que é uma condução extremamente complexa e difícil, né? E eles precisam estar envolvidos nesse trabalho e, fundamentalmente, eles precisam reconhecer o seu filho como um ser humano, né? E que o diagnóstico não seja tomado de uma maneira reducionista. É fundamental a gente fazer o esforço
de entender o mundo pela perspectiva da criança ou do adolescente portador do transtorno do espectro autista. Isso é fundamental. Hoje em dia nós temos muitos autorrelatos de pessoas portadoras do autismo, né? E esses autorrelatos, eles são muito importantes para a gente tentar ver pela perspectiva dessas pessoas, para que a gente possa fazer intervenções que ajudem essas pessoas a se desenvolver de uma maneira que elas possam se integrar à sociedade dentro do que é possível, né? Então, eu vejo assim os dois extremos complicados, né? Por um lado, a negação do diagnóstico, ou, às vezes, o diagnóstico feito de uma maneira insensível, né, para os pais que não estão preparados, e, por outro lado, o uso desse diagnóstico de uma forma reducionista. É um cuidado que a gente tem que tomar em manter uma atitude equilibrada. Perfeito. Pode falar, Giuseppe. Com você. Tem uma outra questão também, às vezes a gente pega crianças que são muito pequenas e o diagnóstico daquela família que aquela criança tem comportamentos de risco para o autismo, mas precisa começar a intervir logo cedo. Isso é uma coisa que é importante, você ter cautela, às vezes quando é uma criança muito pequena, que você não tem um quadro muito claro, você essa criança para que ela tenha um desfecho melhor. Hoje a gente vê famílias que têm um nível de conhecimento muito bom, isso ajuda o médico no final das contas, porque a família consegue discutir, compreender as informações, isso é lembrança. E muitas vezes você fechar um diagnóstico é algo que é muito importante. Um conhecimento, porque a família que se relaciona bem, ela consegue entender aquilo melhor, e aquilo é um ponto de partida, como bem falou, a partir daquele ponto você tem um melhor tratamento, uma melhor compreensão dos sintomas e a criança evolui de forma melhor. Perfeito. Tem uma pergunta. A Eliana pergunta: existe fundamento na retirada de glúten, de lactose? Quer responder, Giuseppe? Não existe nenhum fundamento para gerar essas dietas de você sair retirando e fazendo restrição da criança. Tanto porque você não tem fundamento, você só tem que tirar. Se você tiver, de fato, uma tanto clínica, como você tem um quadro robusto de que a criança tem alergia ao glúten, então você não tem que tirar, e quando você tira, você tem que pensar que você ainda vai restringir mais ainda uma criança que socialmente já tem dificuldade de interagir. Então, você vai botar numa festinha que ela não vai comer o tratamento daquela restritiva, se tiver certeza que aquela criança tem. E isso é uma parcela ínfima dos casos de autismo. Isso não pode ser uma conduta generalizada. Perfeito. Giuseppe, só o que você acha, Roberto? Eu tenho para mim, né, que para todas as condições, né, porque o que acontece, né, a gente tem que pensar nas questões dos nossos modelos de saúde e doença. Eu acho que isso aí interfere muito. Por exemplo, né, a maior parte dos diagnósticos médicos é categorial, né, ou você tem ou você não tem o problema, né, ou você tem uma fratura ou você não tem, ou você tem uma pneumonia ou você não tem. Na psiquiatria, isso funciona mais ou menos, porque tem certas coisas que funcionam de uma maneira dimensional na população em geral, né? Por exemplo, ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. A partir de que nível de ansiedade você diz que a pessoa tem um transtorno de ansiedade? Então, você tem que estabelecer certos critérios que, de certa forma, são arbitrários, né? O Machado de Assis já apontava isso no seu livro genial, né? No seu conto genial alienista. Isso faz com que, se você amplia os critérios, todo mundo está incluído num determinado diagnóstico, né? Isso é um dos problemas das classificações.
Existe um outro problema também. Se você não entende que esse modelo de saúde e doença, de que você tem uma doença que é uma categoria, e se você faz o tratamento, você fica curado da doença. Se você entende que isso não serve para algumas condições, como o autismo, que é um problema de desenvolvimento, você fica buscando a cura, né? E a gente não vai encontrar a cura do autismo. Então, justamente para esses problemas, entre aspas, que não tem cura, porque é um problema de desenvolvimento, vão aparecer propostas de tratamento milagrosos, né? Que as pessoas fazerem isso, fizerem aquilo, etc. e tal, que a pessoa vai ficar curada. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque isso tem a ver, né, com essas falsas esperanças que podem ser alimentadas, né? Talvez seja mais fácil a gente entender, né, o transtorno do espectro autista como um problema de desenvolvimento, que ele acaba se tornando um estado, né, que a pessoa tem, que pode ser atenuado, que você pode ajudar a pessoa a ter um desenvolvimento que torne ela capaz de convívio social, né, e com menos sofrimento para a pessoa e para a família, mas que você não tem essa perspectiva, por exemplo, numa pneumonia, de você usar a medicação e você ser curado, né? Eu acho que isso cria esse equívoco, né? E talvez o desespero das famílias de buscar soluções mágicas para os problemas. É verdade. Essa é uma grande dificuldade que a gente realmente enfrenta, né? A Ana Rosa fala aqui o seguinte, que agradeço a oportunidade da discussão, venho observando comumente o pediatra solicitando avaliação do geneticista ou mesmo neuropsicológica. Gostaria de algumas palavras sobre estas indicações e seu melhor momento. Então, como eu falei para vocês, né, o diagnóstico psiquiátrico é fundamentalmente clínico. Você pode ter alguns recursos, como entrevistas padronizadas, checklists, né, que ajudam você nessa questão da clínica, e você pode também fazer uma avaliação neuropsicológica. É preciso a gente entender o alcance e as limitações da avaliação neuropsicológica. Por exemplo, para você fazer uma testagem de inteligência de um paciente autista, você tem que considerar que essa testagem pode ser falseada, né, por conta de que o paciente pode não querer colaborar, né? Então, o profissional ele tem que ter muita sensibilidade, muito cuidado quando vai fazer essa avaliação, para que ele não acabe, né, errando nessa questão, por exemplo, da avaliação da inteligência, né? E os profissionais que têm experiência, eles vão fazer esses ajustes necessários, né? Mas, fundamentalmente, a clínica é a coisa mais importante de todas. Eu me lembro de um colega meu que ele atendeu um caso de um escritor famoso, que estava apresentando um quadro demencial, estava no início de um quadro demencial. E ele foi encaminhado para uma avaliação neuropsicológica, e a avaliação neuropsicológica falou que ele não tinha mais condição de trabalhar, de fazer nada, etc. e tal. E ele escreveu mais 2 livros depois de receber essa avaliação que falava que ele não tinha mais condição de escrever. Eu não sei se os livros eram bons ou não, isso eu não sei dizer. Mas o fato é que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para a gente entender essas avaliações que podem nos ajudar dentro de uma perspectiva mais ampla, dessa perspectiva clínica, de estar vendo ali a situação real do paciente e da sua família. Um outro ponto importante que cabe a gente destacar é que, principalmente para os autistas com inteligência normal, os autistas de alto funcionamento, a partir de uma certa idade, a gente precisa estar trabalhando com o paciente para ele tomar consciência da sua condição sem que isso seja um abalo na sua autoestima, né? Quer dizer, que eles entendam que eles são diferentes da maioria das pessoas, mas que isso não faz deles pessoas piores. E que aí vem a segunda parte, eles se responsabilizarem por um esforço de poder interagir com pessoas que não são como eles, assim como as pessoas têm que fazer esse esforço também de interação com a diversidade humana, né? Então, o esforço é dos dois lados, né? Uma vez que a pessoa tem a condição de tomar consciência da sua situação. Eu me lembrei de um caso de um paciente com transtorno do espectro autista, que eu já atendi há muitos anos. Uma vez eu cheguei aqui no consultório
e tinha uma fila para o elevador. Eu estava na fila esperando, e ele chega depois de mim. O elevador abre a porta e ele entra na frente de todo mundo, furando a fila. Ele estava, né, lá no mundo dele, e ele não se deu conta. Quando ele chegou aqui ao meu consultório, falei a ele, você não se deu conta do que aconteceu, foi isso. Ele ficou, coitadinho, né, ficou muito abalado, porque muitos desses pacientes, eles gostam de agir de maneira correta, eles não gostam de errar, né? Eles gostam de seguir princípios certos, assim, né, de fazer coisas dentro do que é o certo. Mas eu fui dizendo a ele, né, a gente foi tentando criar, então, estratégias para que isso não acontecesse novamente, para que ele estivesse mais ligado, prestasse mais atenção naquilo que ele estava fazendo. Porque também, ele também tem que fazer, claro, que o grupo humano, a sociedade de uma maneira geral, tem que se abrir para acolher essas pessoas que são diferentes da maioria, né? Mas também essas pessoas, se elas têm condições para isso, têm consciência, elas têm que também fazer um esforço. Toda comunicação entre duas pessoas é um esforço de ambas as partes para comunicar. Né? E a gente tem que encontrar esse meio termo. Eu trabalho muito com alguns pacientes que eu tenho aqui nesse sentido. Perfeito. Giuseppe, eu acho que congelou. Giuseppe congelou, que pena. Tem uma pessoa, alguém levantou a mão aqui. Eu estou no celular. Fui eu. Vocês estão me ouvindo ou não? Agora sim, Giuseppe. Agora sim, Giuseppe. Fui eu, Beth. Primeiro, um espetáculo essa apresentação, né? Maravilhoso. Ver as alunas da Liga, meus parabéns, ver vocês dois queridos falando tão bem sobre esse tema, obviamente. Eu tenho uma dúvida em relação ao papel do pediatra. O que a gente percebe no dia a dia é que cada vez mais as crianças estão sendo mal vistas. Sequer são pesadas sem roupa, na maioria dos lugares. Eu recebo e fico assustada, por exemplo, crianças que eu faço diagnóstico de criptorquidia com 9 anos, a mãe se assusta quando eu peço para a criança tirar a roupa. Então, na prática, isso tem deixado a gente preocupado, tristes e pensando no destino que vai ser a medicina do acompanhamento, a puericultura, etc., das crianças. Então, pensando no pediatra, a gente faz a triagem dessa criança e a gente tem uma triagem bastante sugestiva para transtorno espectro autista. A minha pergunta é: a gente encaminha essa criança para um serviço onde ou da psiquiatria ou um serviço de neurologia, pensando no gargalo que a gente tem de atendimento, que uma consulta com o neurologista é marcada para daqui a, talvez, quando essa criança esteja na adolescência. Como o pediatra pode ganhar tempo nesse sentido, entendeu? Porque isso é uma dúvida frequente. Muitas vezes a gente quer uma avaliação do especialista para direcionar melhor as condutas, as terapias, etc. E a gente fica também preocupado na demora dessa intervenção, dessa consulta, porque é muito difícil conseguir uma consulta com um especialista. Como a gente pode reduzir esse dano, antecipar de alguma forma, ou facilitar essa família e as famílias carentes, que é a do SUS, que é a maior parte da nossa clientela? Responde. Giuseppe, você está... Oi, eu estou ouvindo sim, pessoal. Eu queria só complementar o que o Roberto falou em relação à avaliação neuropsicológica, que ele faz um gancho também com isso que a Marta falou. Boa noite, Marta. Quanto tempo? Oi, querido. Até complementando isso que a Marta falou, assim, da mesma forma que a gente tem uma epidemia né, que a gente fala dos autistas, né, cada vez mais pacientes com autistas, a gente vê também uma epidemia de solicitação de exame neuropsicológico sem necessidade. As pessoas, às vezes, têm a esperança de que o resultado, que o diagnóstico vai sair por causa de uma avaliação neuropsicológica, e, na grande maioria das vezes, esse resultado não sai pela avaliação neuropsicológica. Essa avaliação ela não substitui a avaliação clínica que a gente faz das crianças.
Porque, assim, o psicólogo, a pessoa que vai aplicar o teste, ela tem que saber muito bem que testes vai aplicar para conseguir ter um bom resultado em relação à avaliação neuropsicológica. Então, muitas vezes você pede achando que aquilo pode ser um autismo e o resultado não vem. Mas é porque ele foi mal solicitado, foi mal executado. Então, assim, a avaliação neuropsicológica a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma avaliação cara, é difícil de conseguir. A gente tem que ter muito bem claro na nossa mente o que a gente quer com aquela avaliação antes de fazer a solicitação. Isso aí tem um gancho com o que a Marta falou. Uma vez que o paciente, você tem a suspeita de que ele tem um transtorno do espectro autista, a gente está falando de SUS, né? Que eu entendi que a pergunta da Marta é mais relacionada ao SUS. E realmente a fila dos encaminhamentos ela é muito grande, seja para psiquiatria ou para neurologia pediátrica. O que eu recomendaria é que essa criança já fosse encaminhada para os serviços de reabilitação, já fosse encaminhada para acompanhamento. Se a família conseguir os 3, seria ótimo, mas se ela conseguir ao menos algum deles, seria psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. E se ela já conseguisse ser atendida por algum desses profissionais, isso já ajudaria muito no processo terapêutico dessa criança, enquanto ela aguarda uma avaliação final que seria feita por um psiquiatra ou por um neurologista pediátrico. Excelente. Obrigada, José. Ana Rosa faz mais uma colocação aqui, aproveitando. Muitas mães demoram na busca do diagnóstico porque dizem que seus filhos têm altas habilidades. Existe autismo versus altas habilidades? Giuseppe, pode começar. Se eu comecei das outras vezes, vamos lá. Às vezes é um diagnóstico de conforto dessas mães falar que a criança tem altas habilidades e não mencionar a questão do autismo, né? Porque são coisas independentes. Você pode ter a criança com altas habilidades com ou sem transtorno do espectro autista. Então, uma coisa não necessariamente está relacionada à outra. Então, eu vejo muito mais essa questão das altas habilidades com um diagnóstico mais seguro para as famílias e menos traumático do que um diagnóstico real. A criança pode ter, mas uma coisa não inviabiliza a outra. Então, o fato da criança ter um QI acima da média, ter altas habilidades com determinado assunto, determinada questão, não descarta o diagnóstico de autismo. Ambos precisam ser avaliados independentemente. Não sei se o Roberto também acha isso, enfim, que gostaria de complementar. Concordo plenamente, né? Não são todos o que você tem, né, nos casos, é essa questão dos interesses restritos, né? E às vezes você tem realmente crianças e adolescentes que têm autismo e têm altas habilidades em algumas áreas, né? Mas isso não é nem o mais comum. O que a gente vê mais são esses interesses restritos, né? Eu me lembrei de um caso que eu vi, né, na imprensa. Uma mãe foi com um menino. Aliás, uma coisa interessante, eu não sei se você observa isso, Giuseppe. Meninos autistas com inteligência normal, né, menores, assim, têm um interesse específico por dinossauros. A quantidade de pacientes que eu tenho com esse interesse específico é curiosíssima. Não sei se você tem essa experiência. Mas é muito comum, assim, né? Mas a história é a seguinte: a mãe foi com o menino visitar o Museu de História Natural de Londres. Eles estavam visitando as ossadas dos dinossauros e o menino olhou para uma placa de uma ossada e falou: esse dinossauro não é esse. A gente tem que falar com a direção do museu. Esse dinossauro é tal. E a mãe falou: não, meu filho, está aí no museu e tal. E ele tanto insistiu que a mãe foi falar com a direção do museu e ele estava certo, eles tinham errado. De identificação. Muito interessante, né? Realmente é uma coisa meio inexplicável, né? Como eles gostam de dinossauro, né? Realmente é bastante comum essa associação, esse hiperfoco. E mais velhos, né? O interesse por mangá, anime, né? Desenho animado japonês e dublagem. Uhum. Não sei se você também vê isso na clínica, Giuseppe. Eles têm fascínio assim, pelos dubladores dos desenhos japoneses para o português. Muitos pacientes. Sim, tem toda a razão. Interessante, né? A Denise Freitas, outra querida que está aqui com a gente, diz assim: boa noite, excelentes exposições e debate. Costumo fazer
tratamentos, para as terapias, mesmo antes do diagnóstico definitivo. Então, é interessante que as pessoas estão atentas a essa situação, né? Que é importante, muito interessante isso que o Giuseppe falou, porque a gente ganha tempo e efetividade aí, né? Diante desse contexto. Agora, falando nisso, eu queria fazer uma breve provocação aqui, que a gente vive um tempo de inteligência artificial. Não resta dúvida, as meninas até falaram disso, né? Os aplicativos, enfim, que podem contribuir para esse diagnóstico, mas, assim, como é que fica essa mensagem, né? Porque a gente, na verdade, a gente precisa dessas ferramentas, mas a gente precisa ter o olho no olho, porque se não tiver olho no olho, a gente não consegue fechar esses diagnósticos. Queria que vocês falassem um pouco disso. Travou aí. Nós falamos, eu acho que tem sido uma tônica do que nós estamos falando aqui, a importância da clínica. É fundamental a gente fazer uma boa clínica, fazer uma boa anamnese, um bom exame do estado mental do paciente, um bom exame neurológico, um bom exame clínico, né? Fazer uma anamnese detalhada, que você conversa não só com os pais, mas às vezes com os professores, né? Com as pessoas do convívio da criança, né? Fazer um trabalho sério de clínica, né? Que a inteligência artificial não me parece que vai substituir. É interessante como as pessoas ficam confortáveis, às vezes, e acreditando que o uso de entrevistas padronizadas e checklists, né, ou a avaliação neuropsicológica substituiria ou teria mais relevância ou daria certeza do diagnóstico. E é exatamente o contrário, né? Esses recursos, eles são recursos complementares que podem nos auxiliar se a gente sabe utilizar esses recursos, mas a gente aqui, todos nós, estamos falando a mesma coisa, a importância da clínica. Perfeito. Eu provoquei isso, Roberto, porque a gente sabe que existe uma tendência muito grande, tá? De formar profissionais de forma a não valorizar a questão dessa relação, né, médico-paciente. Eu acho que a gente está falando com um aluno aqui, a gente tem que deixar isso bem enfatizado. Como diz, o exame é complementar, a inteligência artificial também é complementar aí, né? Então, realmente para a gente pensar nisso e estar com isso sempre vivo na cabeça, né? A inteligência artificial, ela não substitui a burrice natural. É isso. Perfeito. Giuseppe, quer comentar? Nós não temos mais. O Roberto tem toda a razão, assim, eu concordo plenamente com ele, até porque a inteligência artificial ela não consegue captar uma nuance, que é uma nuance que a gente vê diariamente no consultório, que às vezes você imagina aquela mãe que ela foi obrigada na consulta, porque ela foi porque a escola mandou, e a mãe nega completamente os sintomas todos que a criança tem, e a criança tem autismo. A criança está no consultório e você fala, essa criança é claramente autista, mas a mãe nega. Se a mãe pegar aqueles dados de anamnese e ela for botar num computador, o diagnóstico não vai ser feito. E você não tem como a inteligência artificial interferir nisso. Ela vai dizer que não tem e a criança tem autismo. Então, e da mesma forma o contrário. Se você pega uma mãe que é muito impressionada e começa a achar problema de não tem, ela vai colocar no computador um monte de sintomas que você está olhando para a criança e você vê que ela não tem. Então, da mesma forma, a criança não tem autismo, mas se você for pegar lá a inteligência artificial e a mãe vai preencher os dados todos, o computador vai dizer que tem e não é isso que acontece. Então, nada vai substituir você olhar a criança, conversar com a família, o olho e perceber se aquilo de fato é ou não um caso de autismo. Isso aí serve não só para o autismo, né, para todos os transtornos de neurodesenvolvimento. Perfeito, perfeito. E, bom, não temos mais perguntas. Infelizmente, a hora está passada. Eu fico com uma pena, dá vontade da gente conversar aqui, né? Né, meninas? Que delícia de noite, né? Muito bom. Mas, infelizmente, o tempo já
ficou curto. Então, eu vou passar a palavra assim, para as palavras finais do Dr. Roberto, Dr. Giuseppe, essa experiência com o que foi isso para as meninas, e depois para o Dr. Cláudio, para a gente encerrar. Não sei se ele acha que ele está aqui ainda, está. Roberto? Bom, eu vou enfatizar, então, a importância do conhecimento, né, a importância do pediatra nessa questão do reconhecimento desses quadros. Esses quadros eles vão aparecer no consultório do pediatra, né, em primeiro lugar, né, e o pediatra tem que estar realmente atento para reconhecer, ele não precisa fechar o diagnóstico, mas para reconhecer esses sinais precoces e fazer um encaminhamento a tempo, porque o caminho do desenvolvimento é muito diferente se você faz intervenções precoces. Isso é um ponto importante. A importância também que a gente tem, né, de estar atento para a importância da clínica, né, de seguir o processo do diagnóstico clínico, porque essas condições elas são diagnosticadas na clínica. A importância da gente tomar cuidado para entender as questões subjetivas implicadas para a família e para o paciente, da gente usar esse instrumento precioso que nós temos, que é um instrumento da empatia, a gente se colocar no lugar do paciente, no lugar da família, e entender pela perspectiva do paciente e da família, para que a gente possa construir um caminho que seja viável para essa família, um caminho até de aceitação do diagnóstico, né, e construir eventualmente com o paciente um caminho de autoentendimento, quando o paciente tem condições para isso, para que ele possa também entender que ele tem alguma coisa a fazer. Então, nós precisamos sempre usar, ao lado do conhecimento objetivo, da avaliação clínica cuidadosa, a nossa sensibilidade empática. Então, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigada, Roberto. Giuseppe? Assim, eu queria, em primeiro lugar, agradecer. Realmente foi um debate muito agradável, né? Ter o Roberto aqui junto conversando, né? Baseado no caso aí que as meninas trouxeram lá do hospital, lá do IPPMG. Assim, parabenizar a Soperj, né? Na Elizabeth, o Cláudio, pela iniciativa. Isso é muito interessante, porque os alunos precisam estar acostumados com esse tema. Assim, vai ser uma realidade, é uma realidade atual e vai ser cada vez mais, se a gente pensar nessa prevalência de 1 para 36, a gente vai ter pacientes com autismo, a gente vai conviver com essas pessoas socialmente. É importante que eles sejam incluídos tanto na fase da infância, né, na parte educacional, como também na vida adulta, pensar em trabalho, pensar no mercado de trabalho, né, nas questões sociais envolvidas, né, nesse diagnóstico. Então é importante que a gente fale bastante disso e que a sociedade seja informada e que a gente possa avançar nesse conhecimento e nesse tratamento. Muito obrigado a todos. Perfeito. Muito obrigada, Giuseppe. Meninas, Débora, comenta. Eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade de participar desse momento, dessa rica discussão. Estou fazendo várias reflexões aqui. Foi uma honra ouvir o conhecimento dos professores, né, do professor Giuseppe, do professor Roberto, o conhecimento, a experiência deles. Então, eu queria agradecer a professora Elizabeth pela oportunidade e também pela minha amiga Larissa, né, que nós confeccionamos o trabalho. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Débora. Larissa? Obrigada a todos. Nossa, é uma oportunidade muito especial estar aqui. É a primeira vez que eu apresento trabalho para a Soperj, né? Porque a gente veio para a presidência da Liga recentemente e foi uma experiência gigante, assim. A gente passou vários dias lendo artigos sobre autismo, então acabou que a gente saiu sabendo sobre o assunto mais do que a gente esperava, além de montar uma apresentação, assim, superou as nossas próprias expectativas. E também a discussão ficou muito rica aqui. É um prazer estar com todos vocês. Vocês foram muito gentis e delicados e também fizeram apontamentos muito importantes para a gente, coisas que a gente nem tinha pensado. Assim, a prova de que toda discussão é muito rica, né? E que a gente sempre tem o que aprender um com os outros. Também agradecer as perguntas dos profissionais que estavam aqui presentes. A gente não está na prática diária ali todos os dias ainda, mas é bom saber o que nos espera, o futuro, e já estar atento. E um agradecimento especial ao nosso orientador Giuseppe, que sempre está disponível ali
a nos demonstrar os casos clínicos, sempre disponível para nos apresentar as crianças do IPPMG, e sempre é uma oportunidade muito rica. Parabéns pela iniciativa desses grupos, acho que é muito enriquecedor, e também obrigada pela presença de todos numa segunda-feira à noite. Muito obrigada. Parabéns a Débora e Larissa, parabéns ao Giuseppe, parabéns a todos que estão aqui presentes, né, online. Obrigado a todos. Eu é que agradeço pela noite maravilhosa que nós tivemos. Obrigada mesmo, Roberto, Giuseppe, queremos sempre vocês aqui. Meninas, vocês vão voltar também. E que a gente possa fazer muitas atividades assim, né? que só fazem enriquecer a nossa trajetória. E aí, então, eu vou encerrar passando a palavra para o nosso presidente. Né? Uma pena que dá vontade de falar aqui, né, sem parar, né? Mas o tempo acabou. Professor. Bem, eu queria cumprimentar a Larissa e a Débora pela brilhante apresentação das duas, foi excepcional. Queria saudar o Giuseppe, que eu ainda não tinha saudado, né? E parabenizá-lo pela apresentação. Santoro também, como sempre, apresentação brilhante, acho que foi riquíssimo o debate. E cumprimentar você, Elizabeth, mais uma vez, fazer um evento tão interessante para todos nós. Muito obrigada. Agradecer ao Diego, que está sempre aqui tomando conta, né, por trás das cortinas. Né? Obrigado, Diego. E que a gente possa reunir ainda muito. Esse ano nós já vamos ter mais uma, que vai ser no final de outubro, dia 25, com o professor Sidney Ferreira, sobre o trabalho dos alunos sobre distanase em pediatria, que também vai ser um tema bem polêmico, bem interessante. E depois a gente vai ter que dar uma parada, porque em novembro as atenções estão voltadas para o Consoperge, né? E, se Deus quiser, ano que vem a gente vem com toda a força de novo com esses meninos maravilhosos, apresentando seus trabalhos e a gente trocando aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.